Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui na Central das Escrituras para ajudar você a colocar o Vem Segue-me em prática na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dê lá o seu like se você gostar do vídeo, também ativa lá o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E se você quiser compartilhar também o vídeo, seria muito legal com as pessoas que você gosta, né? E faça os seus comentários, gosto muito de ler os comentários de todos. E hoje nós vamos falar a respeito de João, né, a designação da semana do Vem Segue-me, João de 2, 3 e 4. Mas eu queria, como sempre eu faço, eu escolho uma parte, né, eu retiro ali algo que me chama a atenção e que eu gosto de compartilhar, quero compartilhar com você hoje aqui. Então, eu queria especificamente falar de João 4, alguns versículos. Ali é uma experiência muito interessante que o Salvador tem com aquela mulher de Samaria, né? E ele tem uma experiência assim maravilhosa com aquela mulher. E ela transformou a vida dela. Aquela experiência mudou totalmente a vida dela e mudou a vida de muitas pessoas ali do lugar onde ela morava, uma cidade chamada Sicar. E os samaritanos, eles são mestiços, né? Eles não eram nem judeus nem gentios, eram mestiços, judeus e gentios. E aí ela estranhou muito o Salvador pedir água para ela quando ele chega ali no poço, quando ela chega no poço. E aí eles começam a ter uma conversa. Nessa conversa, Cristo fala algumas coisas para ela, fala sobre a água da vida, que se ela bebesse da água que ele lhe desse, ela nunca mais ia ter sede, mas ela não entendeu bem o que estava acontecendo, o que Cristo estava ensinando para ela. E aí Cristo então fala sobre a vida particular dela sem conhecer, né, sem eles se conhecerem, quer dizer, Cristo sabia quem ela era, óbvio, mas ela não sabia nada sobre ele e ela tinha certeza que ele não sabia nada sobre a vida dela. Entretanto, ele falou de coisas da vida dela que somente os mais próximos sabiam. E aí então ela passou a ter puxa, né, esse homem é um profeta, e ela começou a ouvi-lo mais. E aí, mas ela disse uma coisa interessante, sabendo que ele era judeu, ele disse para Cristo, ela disse no versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, que era o monte onde Jacó, ele adorava, né? Naquela época não tinha templo, então eles adoravam nos montes, e Jacó adorava no monte ali próximo daquela cidade. E aí ela disse assim, então, nossos pais adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E aí Cristo diz para ela o seguinte, olha que interessante. Mulher, crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Pois a tais Deus prometeu o seu Espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Maravilhoso isso. Então, em cada versículo aqui, a palavra adorar aparece. Olha que interessante. No versículo 20 aparece ela falando, né, de adoração. Depois Cristo no 21 fala aqui de adorar, no 22, no 23 e no 24. A palavra adoração aparece em todos esses versículos. E eu fiquei pensando e fiquei meditando a respeito da importância e do que é adoração. E talvez muitos membros da igreja não saibam o que significa realmente adoração.
E eu quero falar bastante sobre isso hoje aqui com você. Na verdade, eu fui buscar no Guia de Estudo das Escrituras um pouquinho mais de compreensão sobre isso. E lá a gente encontra o seguinte, que adorar é amar, reverenciar, prestar serviço e devoção a Deus. Então, sintetizando é isso. O que é adorar? Amar, reverenciar, servir e prestar devoção. E aí ele continua aqui, né? No guia de estudo diz assim: a adoração inclui oração, jejum, serviço na igreja, participação nas ordenanças do Evangelho e outras práticas que mostram devoção e amor ao Senhor. Então, isso é adoração. É óbvio que é um resumo, tem muita coisa para aprender sobre adoração e a gente vai falar bastante aqui hoje. Mas eu fiquei imaginando e fiquei pensando como que isso acontece, né? Quando Cristo disse assim para a mulher de Samaria, olha, adorar, você pode adorar, né? Ele disse assim, nós adoramos o que nós sabemos, porém a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Então, não importa o lugar, né? Isso que o Salvador está falando, não é se é Jerusalém, se é no monte, se é na capela, se é no templo, se é na sua casa. O que importa é adorar ao Pai, né? Ele disse, em espírito e em verdade. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas tem uma frase também que me chamou muita atenção, que é porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nossa, essa frase me chamou a atenção também. Eu fiquei pensando sobre ela, quer dizer, o Pai Celestial procura pessoas que o adorem de forma verdadeira, né? Dessa forma, em espírito e em verdade. E o que seria isso, né? Em espírito e em verdade? Eu fiquei pensando e, por exemplo, quando você vai ao templo e você lá participa das ordenanças, é uma forma de adoração, como a gente viu aqui no Guia das Escrituras. Então, participar das ordenanças é uma forma. Quando você, por exemplo, entra na sala celestial e que você vai ali naquele momento sublime, naquela sala tão cheia do Espírito, é onde você então conversa com o Pai. E ali é um momento que você pode adorar, abrindo o seu coração e a sua mente para Ele. E então esse é o momento de adoração. Quando você está na capela, você também pode adorar o Senhor, especialmente na reunião mais importante, que é a reunião sacramental. E o momento mais importante da reunião sacramental é a hora do sacramento. Então, como é que a gente adora ali naquela hora? Quando o hino sacramental começa, a gente já deve colocar a nossa mente e o nosso coração, porque cantar hinos também é uma forma de adoração. Então, quando você está lá cantando o hino e tal, e aí você já começa a sentir o Espírito, e aí a oração sacramental começa, você deve prestar atenção nas palavras da oração sacramental, aí o sacramento é distribuído para você, para todas as pessoas ali naquela reunião. E naquele momento, você sente o Espírito. Quando você foca, né, coloca todo o seu coração, toda a sua mente no Pai, no sacrifício expiatório de Cristo, em ser grato ao Pai pelo sacrifício do Salvador, ser grato ao Pai pelo amor que Ele tem por você e por tudo que Ele faz por você. Então é um momento ali que você está colocando, abrindo o seu coração e a sua mente para o Senhor naquela hora ali. E aí a gente tem que esquecer de tudo, e infelizmente nem todos os membros fazem isso. Eu também já fiz isso, né? Eu também já fiquei pensando em outras coisas, nos problemas da vida, fiquei pensando na aula que eu ia ter que dar depois, ou no que eu ia ter que fazer depois, enfim, já pensei em outras coisas, trabalho. Mas essa não é uma hora para pensar nisso, é uma hora para esquecer todos os problemas, para esquecer tudo que você tem que fazer. Você deve focar no Salvador Jesus Cristo nessa hora.
focar, colocar toda a sua mente e seu coração no Pai Celestial e no grande amor que Ele tem por você. E o sacramento está ali sendo distribuído, você toma, come do pão, depois você toma água e enquanto isso está acontecendo, toda a sua mente deve estar voltada, todo o seu coração voltado para o Pai. Em agradecimento, em louvor, em engrandecer o nome do Pai ali naquela hora, falar do quanto você o ama e o quanto você é grato por tudo que Ele faz por você. Enfim, então esse é um momento de adoração. Então tá, a gente adora no templo, a gente adora na capela e a gente também pode fazer isso em casa. Todos os dias a gente não só pode, mas deve adorar o Senhor em casa, do lado da nossa cama, orando a Ele, oferecendo todo o nosso coração, toda a nossa mente para Ele. E aí eu queria simplesmente dizer o como que eu faço. Não quer dizer que essa é uma regra, ou cada um faz, né, da forma como acha que deve fazer, cada um faz da forma como sente que deve fazer. E quando eu faço as minhas orações, a primeira coisa que eu faço, depois de chamar o nome do Pai, eu começo a falar, eu digo primeira coisa, porque eu acho que essa é a primeira coisa que eu devo dizer para Ele, é ser grato pelo amor que Ele tem por mim. E engrandecer isso, e falar disso, e dizer, Senhor, como eu sou grato pelo amor que o Senhor tem por mim. Como eu sou grato pelo amor que o Senhor tem por mim e por ter me dado o seu Filho, entregado Ele em meu favor, e eu gosto de colocar na primeira pessoa, porque é minha oração para Ele. Eu não gosto de usar o nós, né? O Senhor ter mandado o seu Filho para nós, me referindo a nós aqui. Não, para mim. O Senhor mandou o seu Filho para mim, e o Cristo morreu por mim. É claro que Ele morreu por toda a humanidade, mas nessa hora eu estou conversando com Ele e eu estou expressando a minha gratidão por Ele ter entregado o seu Filho a mim. E de fato Ele entregou a mim, como Ele entregou para você. Então eu gosto de enfatizar isso, eu gosto de ressaltar isso para o Pai em todas as minhas orações. A minha gratidão pelo amor que Ele tem por mim, entregando o seu Filho em meu favor. Aí eu falo do imenso amor que Ele tem, do imensurável amor, das suas grandiosas bênçãos que Ele derrama sobre mim. Mas eu não fico pedindo nada assim especificamente de coisas, mas eu fico só sendo grato por um bom tempo na minha oração, porque eu gosto de adorar o Senhor nessa hora. Eu gosto de expressar o quanto eu o amo também, apesar que o amor que Ele tem por mim nem se compara, é infinitamente menor do que o amor que Ele tem por mim. Como disse o Elder Holland, e eu gosto tanto disso que ele disse assim que o primeiro mandamento e o mais importante mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus com todo o nosso poder, mente, força, nosso coração. Mas, ele disse, a maior verdade é que Deus nos ama acima de todas as coisas também. Deus nos ama com todo o poder, com todo o coração, com toda a força e com toda a mente dele. E isso é demonstrado pelo fato dele ter entregado o seu Filho em nosso favor. Ter entregado seu Filho em seu favor, em meu favor. Então eu gosto na oração de ficar citando isso. Eu gosto de engrandecer, de dizer que Ele é o Criador, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é aquele que me deu a vida e que me deu a oportunidade. E aí, depois disso, eu começo a me colocar no meu devido lugar, me comparando a esse amor que Ele tem por mim, e o quão pequeno eu sou diante desse amor, e o quão fraco eu sou, o quão inábil eu sou, o quanto eu sou miserável, como disse Neff.
Eu gosto de usar isso, sinceramente. Porque, de fato, quando o Nefe disse que ele era miserável, eu também sou miserável. Porque eu sou fraco, eu fico rodeado pelas tentações, falando de Nefe novamente, e elas nos rodeiam, elas nos tentam, elas nos querem enfraquecer e a gente, às vezes, se sente fraco diante das tentações. Eu digo o quão eu sou incrédulo, o quão a minha fé é fraca e diante dele e o quão pequeno eu sou diante de tudo que ele faz por mim. Então eu acho que nesse momento, essa é a minha opinião, essa é a minha forma de ver, eu converso com o Senhor dessa maneira e eu digo para ele, Senhor, eu sou fraco, eu não tenho habilidades, eu estou muito aquém, eu sempre gosto de dizer isso também, muito aquém da estatura do meu espírito que o Senhor criou. Eu estou muito aquém do chamado que o Senhor me deu. Eu estou muito aquém da família que o Senhor me deu, eu estou muito aquém, enfim, de todas as coisas que Ele me dá. Ao mesmo tempo, eu digo para Ele, Senhor, nas minhas fraquezas, por favor, me usa como instrumento nas Tuas mãos. E apesar de eu ser fraco, de eu ser incrédulo, de eu ser miserável, eu sei que contigo, Senhor, eu posso realizar o que o Senhor desejar. Então eu sempre penso o seguinte, por exemplo, toda vez que eu vou dar um discurso, toda vez que eu vou servir no meu chamado, toda vez que eu estou aqui fazendo esse vídeo para você, eu sei que o Senhor fala por mim, que não sou eu, porque eu sou incapaz. E é sincero, não é falsa modéstia, eu estou dizendo sinceramente. Eu não consigo de mim mesmo, por mim mesmo, fazer isso. Porque eu sei que é o Senhor que faz por mim. Por isso eu sou tão grato a Ele. E às vezes as pessoas vêm, elogiam você quando você faz alguma coisa, ou a mim, puxa, que aula maravilhosa, que discurso maravilhoso, enfim. Mas não sou eu. É sincero isso que eu estou dizendo. Se não fosse Ele, se não fosse o Espírito dele, não conseguiria. Então eu gosto, nas minhas orações, de ressaltar isso. Do quão maravilhoso é o Senhor, que apesar das minhas fraquezas, da minha incredulidade, apesar da minha da minha miséria, Ele ainda me ama. Ele ainda me usa como um instrumento. Então, eu falo essas coisas porque é verdade, eu realmente falo isso nas minhas orações. E quando eu faço isso, eu sinto muito forte o Espírito, eu sinto mesmo. O Espírito me toca profundamente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que você pode adorar o Senhor na capela, no templo, na sua casa, você pode adorar quando você faz jejum, quando você canta um hino, quando você está servindo no seu chamado, quando você está no carro, quando você está estudando as Escrituras. Então, eleva o seu pensamento sempre a Deus, o Pai. Se colocando assim, dessa maneira, né? Ressaltando e enfatizando e colocando que Ele, e nada acima dele é mais importante, e que o amor dele é a maior bênção que todos nós podemos receber, que você recebe, que eu recebo. Não há nada mais, não há nada comparado, nada é comparável ao amor dele, absolutamente nada. E eu queria citar aqui um discurso que eu achei muito interessante do bispo Dean M. Davis. Ele fez um discurso, o nome do discurso é As Bênçãos da Adoração, de outubro de 2016. O bispo Davis, ele é primeiro conselheiro no bispado presidente. E ele falou de coisas muito interessantes, que eu queria colocar aqui algumas coisas que ele falou. Ele disse assim, dentre outras coisas, né, ele disse: os santos dos últimos dias são excepcionais quando se trata de servir nos chamados da igreja. Mas às vezes podemos fazer nosso trabalho rotineiramente, como se estivéssemos meramente realizando um trabalho comum.
às vezes, em nossa frequência nas reuniões e nos serviços no reino, pode faltar o elemento sagrado da adoração. E sem ele, estamos perdendo um incomparável. Olha só, essa última frase aqui, para mim, é muito forte. Ele diz: e sem ele, quer dizer, o elemento sagrado da adoração, estamos perdendo um incomparável encontro espiritual com o infinito. Um encontro ao qual temos direito como filhos de um amoroso Pai Celestial. Então, em tudo que a gente fizer na igreja, tudo que você fizer na sua vida, sempre coloca aí esse elemento da adoração. Eu sei que não é fácil, né? No dia a dia a nossa vida é louca. Mas sempre que você parar assim para pensar, eu tenho feito isso tem sido muito bom para mim. Quando eu paro às vezes para meditar a respeito de algum problema, de alguma dificuldade, de algum desafio, seja lá o que for no meu chamado, na família. Quando eu paro, às vezes eu olho, e eu gosto de olhar para o céu, quando tem essa possibilidade, aqui da minha janela eu consigo olhar para o céu. E quando eu olho para o céu, eu tento fazer essa conexão de adoração com ele, sabe? Porque daí é uma forma de você estar adorando ele, mas é uma forma de você se conectar com mais força com ele. E aí o Bispo Davis fala de várias outras coisas que eu queria, algumas delas eu queria mencionar. Ele disse assim: quando adoramos a Deus, aproximamo-nos dele com amor, humildade e adoração reverente. Nós o reconhecemos e aceitamos como o Rei soberano, o Criador do universo, nosso amado e infinitamente amoroso Pai. Nós o respeitamos e o reverenciamos. Nós nos submetemos a ele. Elevamos o coração em fervorosa oração. Valorizamos suas palavras, regozijamo-nos em sua graça e nos comprometemos a segui-lo com lealdade dedicada. A verdadeira adoração, e essa é uma coisa que eu queria enfatizar aqui, que ele diz, que eu acho muito importante. A verdadeira adoração nos transforma em discípulos sinceros e diligentes sinceros e diligentes de nosso amado Mestre e Salvador Jesus Cristo. Mudamos e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Então, ele está dizendo aqui, a verdadeira adoração, ela transforma, ela muda, ela nos torna mais semelhantes a Cristo. Porque se você ver a vida de Cristo, a vida dele inteira, tudo que ele fez, tudo que ele fazia, se você pegar os detalhes da vida dele, ele estava sempre em adoração ao Pai. Sempre que ele podia. Ele tinha, nas Escrituras falam de momentos em que ele saía para ficar sozinho e ele ficava um bom tempo orando. Ele ficou 40 dias no deserto, em jejum, em adoração ao Pai o tempo todo. Ele faz aquela, e a gente vai ver ainda mais para frente, né? Aquela oração que ele faz, a oração intercessória, né? Em João, ele faz aquela oração. E aquela oração também, se você analisar, eu estava lendo hoje, o quão interessante é as coisas que o Salvador fala para o Pai ali, em adoração a Ele. Então o Cristo o tempo todo estava adorando o Pai, o tempo todo sempre colocando o Pai acima de todas as coisas, sempre dizendo que o Pai, ninguém ia ao Pai, né, senão por Ele. Sempre ele colocou o Pai em primeiro lugar, sempre ele colocou o Pai como o verdadeiro Deus e o amor do Pai. Ele sempre enfatizou esse amor. Ele continuou dizendo, tornamo-nos mais compreensivos e cuidadosos, mais tolerantes e mais amorosos, né? Quando a gente tem esse elemento, né, da adoração na nossa vida. Ele diz, aprendi que mesmo que sejamos excepcionais administradores de nosso tempo,
nossos chamados e nossas designações, mesmo que cumpramos todos os supostos requisitos para sermos um indivíduo, uma família ou um líder perfeito, se falharmos na adoração de nosso misericordioso libertador, o Rei Celestial e Deus glorioso, estamos perdendo grande parte da alegria e paz do Evangelho. Então, em tudo que nós fizermos, nós precisamos adorar ao Pai. Quando adoramos, abrimos o coração para o poder curador da expiação de Jesus Cristo. Nossa vida se torna um sinal e uma expressão de nossa adoração. Então ele falou isso aqui me tocou bastante. Está dizendo que a nossa vida se torna um sinal de uma expressão de nossa adoração. Então, adorar ao Pai é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. Não é só no domingo, não é só quando a gente vai no templo, não só quando a gente vai na capela, mas todos os dias. Não só também nas nossas orações, né? Que deve ser de manhã, né? E de noite pelo menos. Não é só nisso, nesses momentos, mas em todos os momentos. Deixar o nosso coração sempre voltado e conectado com o Pai, em gratidão e em adoração a Ele por tudo que Ele faz. Ele disse: irmãos e irmãs, experiências espirituais têm pouco a ver com o que está acontecendo ao nosso redor e muito a ver com o que está acontecendo dentro de nosso coração. Então, o que está acontecendo dentro do nosso coração? Como é que está o seu coração? Você que está me ouvindo agora. Como é que está o seu coração em relação ao Pai? Você se volta para Ele sempre? Você sempre medita no seu coração e demonstra o seu amor por Ele, sua gratidão, independentemente dos problemas, das dificuldades que você tenha. Pense nisso. Eu queria aqui citar alguns exemplos para encerrar. Alguns exemplos de pessoas nas Escrituras que fizeram uma oração e nessa oração ele demonstra adoração. Eu achei tão interessante, tem várias, existem inúmeras, tá? Eu peguei algumas. Existem inúmeras orações que foram feitas para o Senhor. E eu até peguei e resumi, tá? Peguei algumas partes só, porque às vezes tem orações bem grandes. Uma delas é de Zenos, que está lá no capítulo 33 de Alma, de 3 a 11, tem ali a oração de Zenos, e diz assim, Alma falando, né? Não vos recordais de haver lido o que Zenos, o profeta da antiguidade, disse a respeito da adoração, ou melhor, da oração, ou melhor, da adoração? Então ele fala, não é só uma oração, é uma adoração, tem uma diferença, né? Aquela oração que a gente faz assim, a gente, Pai Celestial, agradeço, peço e termina em nome de Jesus Cristo também. Você agradece umas coisas, pede umas coisas. É mais do que isso, sabe? A oração tem que ser adoração. E aí ele está falando que Zenos ensinou isso. E olha só, pois Zenos disse, aí Zenos vai fazer a oração dele. És misericordioso, ó Deus, porque ouviste a minha oração. Até mesmo quando me achava no deserto, sim, foste misericordioso quando orei a respeito daqueles que eram meus inimigos e fizeste com que se voltassem para mim. Sim, ó Deus, e foste misericordioso para comigo quando a ti clamei no meu campo. Quando clamei a ti em minha oração, me ouviste. E ouviste-me por causa das minhas aflições e da minha sinceridade, e é por causa de teu filho que foste assim misericordioso comigo. Olha só que interessante, enfatizando Cristo, ele falando, né, das bênçãos que ele tinha, mas ele está se referindo ao Pai, tudo que o Pai faz por ele, né? Fez por ele. Portanto, clamarei a ti em todas as minhas aflições. Olha só. Porque em ti está a minha alegria. Porque por causa de teu filho afastastes de mim teus julgamentos. Então, bom, você pode ler a oração dele integralmente, eu não vou ler tudo,
Mas essa é uma forma de adoração. Está vendo as coisas que ele enfatizou? És misericordioso, ouviu a minha oração, se voltou para mim. És misericordioso em todas porque ouvistes as minhas orações nos momentos que eu clamei. Enfim, ele vai falando então disso. O rei Ezequias, também lá em 2 Reis 19:15, diz: E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins. Olha que legal falar isso. Falar do trono de Deus, falar onde Deus está, os anjos estão à volta. Cita isso. Cita a grandiosidade, onde ele está. Fala, né? Então, ó Deus, ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus e de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Então, isso aqui é uma parte também da oração dele. Então ele está enfatizando, olha a adoração, né, dizendo quem era Deus, onde ele habita, né, que ele é o rei de todos os reis da terra, que ele é o Deus de todos os reis, e que ele fez, que ele criou os céus e a terra. É importante falar isso, sabe? É importante falar que Deus, ele é o Criador, que ele é o seu Criador. Fala disso. Ele sabe tudo isso? Ele sabe. Mas você precisa dizer. Ele precisa saber que você se importa com isso. Em 1 Nef também, Lei disse, né, depois que ele teve aquela visão, Lei disse, Lei em 1 Nef 1:14, e aconteceu que depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono. O teu poder e bondade e misericórdia estende-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. Então, essa também é uma parte da oração dele, mas olha as coisas que ele fala na oração. É isso que eu quero deixar aqui claro para você. Ele está dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Deus Todo-Poderoso. Fala isso. Fala que Deus é Todo-Poderoso, porque Ele é, né? Mas Ele precisa ouvir da sua boca, Ele precisa ouvir do seu coração, da sua mente. Ele diz, alto nos céus está o teu trono. Olha aí, falando, né, do trono de Deus, teu poder, tua bondade, tua misericórdia, ele está falando. Cita isso nas tuas orações, quando você estiver adorando. Cita que ele é misericordioso e tudo mais. Jeremias também fez uma oração em Jeremias 32, 16 a 19, e depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Tu que usas de benignidade com milhares, que retribuis a maldade dos pais no seio dos filhos depois deles, o grande, o poderoso Deus, cujo é o Senhor dos exércitos. Olha que lindo isso. Tem que dizer isso na sua oração. Essas são as coisas que a gente tem que falar para o Pai. Grande em conselho e magnífico em feitos, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas obras. Muito lindo. E eu quero encerrar. Não vou ler tudo também, né? É a oração de Nef lá em 2 Nef 4. A oração dele é fantástica, na verdade é um salmo, né? Mas é um salmo, é uma oração. É uma forma de adoração. E Nef disse assim, eu vou ler só do 30 ao 34, ele diz, prestem atenção nas coisas que ele fala, que é isso, isso aqui que ele está dizendo é para mim, um modelo de adoração, é uma receita de adoração. Ele diz, regozija-te, ó meu coração, e clama ao Senhor, dizendo, ó Senhor,
Eu te louvarei para sempre. Sim, minha alma regozija-te em ti, meu Deus, e rocha da minha salvação. Ó Senhor, redimirás a minha alma, livrar-me-ás das mãos de meus inimigos, far-me-ás tremer à vista do pecado. Que as portas do inferno estejam constantemente fechadas diante de mim, porque o meu coração está quebrantado e contrito o meu espírito. Ó Senhor, não me feches as portas da tua retidão, para que eu ande na senda do vale baixo, para que eu seja firme no caminho plano. Ó Senhor, rodeia-me com o manto da tua retidão. Ó Senhor, prepara um caminho para minha fuga diante dos meus inimigos. Endireita a minha vereda diante de mim. Não ponhas em meu caminho uma pedra de tropeço, mas limpa-o e não obstruas o meu caminho, mas sim os caminhos de meus inimigos. Ó Senhor, confiei em ti e em ti confiarei para sempre. Sim, sei que Deus dará com liberalidade ao que pedir. Sim, meu Deus, dar-me-á se eu não pedir impropriamente. Portanto, levantarei a minha voz a ti. Sim, clamarei a ti, meu Deus, rocha de minha retidão. Eis que a minha voz eternamente ascenderá a ti, minha rocha e meu eterno Deus. Amém. É assim que nós devemos conversar com o Senhor. É assim que a gente deve adorá-lo. É assim que ele gostaria que nós conversássemos com ele. Não é só pedindo coisas, não é só agradecendo coisas. A gente tem que fazer isso, não estou dizendo que não. Mas nós precisamos adorar mais o Senhor nas nossas orações, adorar mais o Senhor nos nossos chamados, nas nossas idas ao templo, nas nossas idas na capela, ao aguardar o sacramento ser distribuído. Precisamos elevar mais a nossa voz e o nosso coração a Deus o Pai, o Criador de todas as coisas, o ser mais misericordioso que existe, o ser mais bondoso. Não há amor que se possa comparar ao amor de Deus. Não há. Ninguém ama mais do que Ele. Ninguém fez mais por você e nem por mim do que Ele. Não há como expressar. Eu sempre digo isso nas minhas orações. Pai, não tem como expressar minha gratidão. E não tem como expressar, não a minha gratidão, mas não tem como expressar o seu amor, não tem como dimensionar esse amor. Mas eu sinto esse amor na minha vida e eu sei que você sente também. Então, quando você fizer a sua oração, adore mais. Quando você estiver pensativo, adore o Senhor. Em todos os lugares que você for, onde você estiver. Como Cristo ensinou, como Cristo ensinou que a gente deve adorar o Pai em espírito e em verdade. Te vejo no próximo vídeo.